Olá, queridos participantes do SAEP de 2026. Eu sou o professor Ian Souto Léo Gomes e apresento aqui, o artigo da funcionalidade ao sentido, o espaço-ambiente como estrutura de oportunidades para a formação humana integral. Esse artigo ele foi construído, a partir de minha autoria, Ian Souto Léo Gomes, e da minha coautora, que também é minha orientadora, a professora Ana Cláudio Ribeiro de Souza. Esse artigo ele está dentro do eixo temático Organização de Espaços Pedagógicos na EPT. Bom, a fim de caminharmos, na compreensão do artigo, vale ressaltarmos três tópicos importantes. O espaço educacional ele não é um cenário neutro, tá? Dentro do artigo, nós caminhamos diante de um espaço educacional que foi o Museu Moacir de Andrade, que é um espaço pedagógico extremamente privilegiado, pois é um museu dentro do Instituto Federal do Amazonas, e partimos do seguinte problema: como a configuração estética e didática do espaço, museológico influencia na formação humana integral diante da EPT, na EPT. Bom, como fundamentação teórica, caminhamos pelos conceitos de documento-monumento, do Jacques Legoff, onde ele apresenta que, assim como o documento e o espaço, ele é uma construção intencional para preservar específicas memórias. Partimos da análise documental diante da perspectiva do CELAR. Compreendemos esse espaço ambiente, como uma estrutura comunicativa e como uma estrutura que apresenta diversas oportunidades diante da perspectiva de Vieira, e compreendemos que esse espaço ele também pode ser aquilo que Reggio Emília, onde o Malaguzzi debruçou e caminhou, para compreender essa pedagogia do Reggio Emília, como o museu sendo esse espaço, esse ambiente onde pode atuar como um terceiro educador. Ainda caminhando pela fundamentação teórica, trabalhamos os conceitos de estética e belo a partir da perspectiva de Benítez e Manfroy, onde essa estética e o belo, diante dos ambientes escolares, eles podem ser promotores, de diversas virtudes quando trata-se do ambiente escolar. Os conceitos de trabalho e cultura na perspectiva da Seavata, onde há essa indissociabilidade entre o saber fazer e o saber pensar diante da formação humana, na formação profissional, tá? A fim de promover essa formação humana integral, pois é um caminho indissociável segundo a perspectiva da Maria Seavata, e caminhamos também pelo conceito de cultura escolar, que foi um conceito pautado na perspectiva de Dominique Julia, onde o acervo ele é também um objeto histórico, pois ele representa o que? As práticas, as normas, os ritos institucionais, onde a união desse acervo representa a cultura escolar de um determinado recorte temporal do Instituto Federal. Bom, como metodologia, caminhamos pela análise documental, onde de fato o CELAR foi a nossa base, o corpus foi o Museu Moacir de Andrade, e aí trabalhamos a composição do espaço, da expografia, o acervo material que lá existe, e caminhamos, exploramos um registro de uso, ou o livro de estudantes, como esse documento, monumento que perpassou aquilo que queria-se, manter vivo diante do acervo. Aqui temos a metodologia, que foi um percurso investigativo. Tivemos essa aproximação exploratória, uma observação mais sistemática, caminhamos pelos registros do acervo,
e uma síntese interpretativa. Afinal de contas, o CELAR ele é essa nossa base metodológica, então foi necessário caminhar pela categorização. Aqui podemos perceber algumas imagens de como o museu está atualmente, né? E esse acervo está disposto, tudo bem? E tivemos como resultados que cada elemento, né, essas estruturas de oportunidades, elas são um registro material que, assim como pode dar voz, eles também silenciam, né? O planejado ao vivido, o espaço ele foi projetado sob a lógica da eficiência, mas o uso cotidiano imprimiu novas marcas de apropriação. A dimensão estético-didática, um ambiente esteticamente habitável, né? Ele tem essa participação de caminhar pela sensibilidade do aluno, né? E impor também juízo moral e estético. Autonomia sobre controle, né? A configuração física comunica essa horizontalidade do museu. O aluno ele deixa de ser um executor e se torna, né, um coautor da própria aprendizagem. Aí vem a questão de como esse espaço museológico pode ser promotor da formação humana integral. E o espaço pedagógico diante da EPT ele atua como um documento vivo, né, da prática e um agente promotor da formação humana integral. Assim, deixo aqui meus agradecimentos ao evento, ao rigor acadêmico, né, do simpósio e também, né, a toda a participação da capacidade humana por trás da organização e também do direcionamento onde o artigo foi construído. Tudo bem? Aqui estão minhas referências, deixo aqui o meu contato via e-mail, tá? E agradeço a oportunidade de poder estar aqui socializando com vocês o artigo.